Olá, queridos pais de aventureiros, bem-vindos a mais um estudo da nossa rede familiar dos aventureiros, do nosso clube IPs. Estudo sobre o livro Orientação da Criança. E hoje com o tema, assim como os outros, né? Lições sobre virtudes práticas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prestatividade e outros tópicos também. Como eu havia dito, né? São selecionados aqui alguns parágrafos do livro que a gente possa estar refletindo um pouquinho sobre eles, recomendando a todos também que leiam todo o livro para que possam enriquecer o conhecimento aí e que possa servir para a gente poder ajudar os nossos filhos, a educar os nossos filhos, tá bom? Então vamos começar hoje falando sobre como ensinar as crianças a serem prestativas. Na escola do lar, as crianças devem ser ensinadas a cumprir os deveres práticos da vida diária. Enquanto ainda são pequenas, deve a mãe dar-lhes alguma tarefa simples a fazer, cada dia. Levará mais tempo para os ensinar do que fazê-la ela própria, mas lembre-se de que deve, para a formação do caráter delas, lançar o fundamento da prestatividade. Lembre-se de que o lar é a escola em que ela é a mestra principal. Toca-lhe ensinar aos filhos a cumprir os deveres da casa, pronta e habilmente, tão cedo quanto possível na vida deles. Devem ser ensinados a participar dos encargos do lar. Desde a infância, ensinem-se os meninos e meninas a enfrentar cada vez mais pesados encargos, auxiliando inteligentemente na obra da sociedade familiar. Olha só, conselho aos pais, professores aí e estudantes. Tolerar os erros infantis. Milhares em sua própria casa são deixados quase sem educação. Ai, dá tanto trabalho, diz a mãe. Prefiro eu mesma fazer essas coisas. Tá dando trabalho. Você me amola. Não se lembrará a mãe de que ela mesma teve que aprender nos jotas e nos tis antes de poder ser útil? Olha só. É um erro para com a criança recusar ensinar-lhe pouco a pouco. Conservai essas crianças convosco. Deixai-a fazer perguntas, respondendo-as com paciência. Dai aos vossos filhinhos algo a fazer, deixando-os ter a felicidade de supor que vos ajudam. Olha só. Não deve haver repulsa a vossos filhos quando procuram fazer coisas apropriadas. Se cometem erros, se ocorrem acidentes, se as coisas se quebram, não os censureis. Toda a sua vida futura depende da educação que lhes dais nos anos da infância. Deixar as crianças partilharem dos encargos da casa. Deixar as crianças, olha só, nós devemos fazer. Devemos tornar agradável a vida dos nossos filhos, ensinando-os ao mesmo tempo a serem obedientes e prestativos, assumindo pequenos encargos, ou seja, pequenas tarefas, enquanto vós assumis os maiores. Educai-os nos hábitos da operosidade, para que o inimigo não faça de sua mente uma oficina. Dai aos vossos filhos algo para pensar, algo para fazer, para que possam estar habilitados para a utilidade nessa vida e na futura. Desde os primeiros anos, devem ser ensinados a desempenhar sua parte nos encargos do lar. Deve-lhes ser ensinado que as obrigações são mútuas. Também deve ser ensinado a trabalhar com rapidez e correção. Essa educação ser-lhes-á de maior valor em anos posteriores. Olha só. O sábio uso do tempo. Onde há abundância de ociosidade, Satanás opera com suas tentações para estragar a vida e o caráter. Se os jovens não forem preparados para o trabalho útil, sejam ricos ou pobres, estarão em perigos, pois Satanás encontrará ocupação para eles, segundo a sua ordem. O jovem que não está entrincheirado nos princípios, ou seja, ligado nos princípios, não considera o tempo como um tesouro precioso.
um depósito de Deus, do qual todo ser humano deve dar conta. As crianças devem ser ensinadas a fazer o melhor uso do seu tempo, a ser um auxílio ao pai e à mãe, a confiarem em si mesmas. Não se lhes deve permitir considerar-se isentas de qualquer trabalho necessário. Ou seja, um ditado que a gente sempre ouve, né? Cabecinha vazia é oficina do diabo. Então nós devemos ocupar a cabecinha dos nossos filhos, dar tarefinhas para eles fazerem, né? Uma coisinha aqui, outra lá em casa, para nos ajudar, tá bom? A importância das coisas pequenas. Nunca subestimeis a importância das coisas pequenas. As coisas pequenas suprem a verdadeira disciplina da vida. É por elas que a alma é educada para poder crescer à semelhança de Cristo, ou trazer a semelhança do mal. Deus nos ajude a cultivar hábitos de pensamentos, palavras, olhar e ação que deem testemunho a todos os que nos cercam de que temos estado com Jesus e dele aprendido. Tornar os erros um passo para frente. Olha só. Ensinem-se às crianças e aos jovens que todo erro, toda falta, toda dificuldade vencidos se tornam um degrau no acesso às coisas melhores e mais elevadas. É mediante tais experiências que todos que tornaram a vida digna de ser vivida conseguiram êxito. Legal, né? Então, a gente tem que ver os nossos erros, nossas dificuldades, superá-las e fazer daquele ali um degrau, para que a gente possa subir, né? Lições necessárias em cada lar. Em todo lar devem ser ensinadas lições de abnegação. Pais e mães, ensinai vossos filhos a economizar, animando-os a poupar suas moedinhas para o trabalho missionário. Cristo é nosso exemplo. Por nossa causa, ele se fez pobre, a fim de que, pela sua pobreza, enriquecêssemos. Ele ensinou que todos devem agregar-se com amor e a unidade, para trabalhar como ele trabalhava, para fazer sacrifícios como ele fazia, para amar como filhos de Deus. Olha só, nós estudamos isso também com as crianças, né? A gente poupar. A gente fez até um cofrinho, a gente está poupando para poder trabalhar, né? Fazer um trabalho missionário, ajudar alguém com essas moedinhas que nós poupamos, não é mesmo? Crianças não devem ser o centro da atração. Olha só. As crianças de 2 a 4 anos de idade não devem ser animadas a pensar que devem ter tudo o que pedem. Devem os pais ensinar-lhes lições de abnegação e nunca tratá-las de tal maneira que as leve a pensar que são o centro e que tudo girem ao seu redor. É um perigo isso, né? Eliminar hábitos extravagantes. Ensinai aos vossos filhos que Deus tem reivindicações sobre todas as suas posses e que nada jamais as poderá cancelar. Tudo que tem lhes pertence, apenas em confiança, para provar se serão obedientes. O dinheiro é um tesouro necessário. Não seja ele dissipado com os que dele não necessitam. Alguém necessita de vossas dádivas voluntárias? Se tiverdes hábitos extravagantes, extirpai-vos da vida mais breve possível. Ou seja, se você gasta muito dinheiro à toa, é melhor que não tenha, né? A menos que façais, estareis falidos para a eternidade. Os hábitos de economia, trabalho e sobriedade são, mesmo neste mundo, melhor porção para vós e vossos filhos do que um rico dote. Que nós possamos não gastar dinheiro à toa, com extravagância, com coisas que nós não precisamos, né? Porque se nós juntamos dinheiro para coisas que nós não necessitamos, nós iremos acabar, pode acontecer da gente perder até a eternidade, né? Por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro. Nós não devemos amar ao dinheiro. A lição de Cristo sobre economia. Olha só, Cristo também ensinou-nos sobre economia. Há na alimentação dos 5.000 uma lição para nós. Lembra quando Jesus alimentou 5.000 pessoas ali com os pães e os peixes? Olha só. Lição que se aplica especialmente aos tempos em que somos postos em circunstâncias difíceis e compelidos a praticar estrita economia. Tendo operado um milagre,
satisfeita a fome da multidão, Cristo cuidou de que o alimento restante não fosse desperdiçado. Disse aos discípulos, olha só o que Jesus falou: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Está lá em João capítulo 6, verso 12. Embora tivesse todo o recurso do céu à sua disposição, não suportava que nem mesmo uma migalha de pão fosse desperdiçada, porque muitos podiam precisar, né? A gente não pode desperdiçar os alimentos, né? Não jogar fora o que é útil. Alguma coisa que possa ser utilizada deve ser lançada fora. Isso exigirá sabedoria, premeditação e cuidado constante. Foi-me apresentado que a incapacidade para economizar nas coisas pequenas é uma das razões onde muitas famílias sofreram a falta das coisas necessárias da vida. E é isso aí. Mais uma das orientações, né, do nosso livro Orientação da Criança. Espero que vocês estejam gostando desses estudos, né, que nós estamos enviando para vocês. E eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa nos ajudar cada dia, né? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais uma vez só nos permitirmos estudarmos a Tua Palavra e que possamos, Pai, crescer em graça e em sabedoria, Pai. Sua Palavra nos diz que se nós pedirmos sabedoria, o Senhor nos dará. Por favor, Pai, nós necessitamos de sabedoria para ensinar os nossos filhos. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, pois sabemos que o Senhor as cumprirá, Pai. Nos ajudará a educar os nossos filhos para o Senhor. Em nome do Teu Filho amado, nós te pedimos e agradecemos. Amém.